Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso. Mais uma semana estou aqui com vocês, sou o Dr. Gleidson Arouca. Vocês que acompanham o programa sabem que o programa está na 7ª temporada. A gente vem falando bastante sobre prevenção, sobre métodos de tratamento, alternativas da odontologia, as mudanças da nossa profissão. Então, você que vem me acompanhando há esse tempo já escutou bastante sobre esse assunto. Se você ainda tem alguma dúvida, se você tem alguma questão para levantar, quer mandar alguma sugestão, nosso canal de contato é o e-mail programaseusorriso@hotmail.com e o telefone 2522-5703. Dessa forma, você manda ali a sua informação, eu passo aqui para os outros amigos que estão assistindo o programa também e acaba difundindo a ideia, esclarecendo outras pessoas, quer dizer, respondendo a questões que muitas das vezes pode passar aqui um pouco rápido demais ou muitas vezes é percebido por outras pessoas. Então a participação de vocês é importante, entre em contato, pode ser pelo e-mail, pode ser pelo telefone. Programa Seu Sorriso Inédito, que é toda segunda-feira, 8h30 da noite. Mas tem as reprises durante a semana, então passa na parte da manhã, passa na parte da tarde, e isso eu falo sempre com vocês, toda semana, eu repito aqui esse texto, essa introdução, porque é importante que vocês acompanhem pelo menos uma vez a semana, quando chega na outra segunda-feira, muda o programa, outro assunto. Então, se não deu para assistir na segunda, é só acompanhar aqui a grade da TVC News, que passa da terça, na quarta, na quinta, quer dizer, durante o resto da semana, só que em horários alternados. O importante é você achar uma hora aí para pegar um pouquinho mais de informação. E eu falo da informação porque quanto mais informados vocês estiverem, melhor vai funcionar o estágio atual da nossa profissão, que é o trabalho em cima de prevenção. Então, isso é basicamente trabalhar passando as informações para os clientes, para os pacientes, para vocês que estão aí ouvindo, e vocês colocarem em prática aquilo que é passado. Porque o estágio da nossa profissão, que é em cima de trabalhos preventivos, evitar o aparecimento das doenças bacterianas, ele funciona, mas precisa, além da absorção dessas informações, de uma ação de vocês. Então vocês coloquem em prática o que é falado aqui, que eu tenho certeza que funciona. E por que eu tenho essa certeza? Já trabalho na odontologia há bastante tempo, a minha área sempre foi voltada para essa parte de cariologia, de dentística, de prótese, de estética. Então a gente vem estudando há bastante tempo essa face da odontologia e nós temos visto resultados muito bons, muito consistentes nas gerações, nessa geração que está chegando agora, nesses jovens que estão chegando agora, que trabalham, que o pai e que a mãe trabalham na prevenção desde que eles eram novinhos, eram bebezinhos e que já praticavam essa parte preventiva. E o que acontece com essas pessoas, com essa nova geração que está chegando aí? Eles são considerados pessoas livres da doença cárie. Nos exames clínicos que nós fazemos, não tem nenhum dente tocado por uma broca de dentista, nunca foi tocado, nunca foi mexido, porque aquela boca, aquela região ali, ela nunca foi atingida por esse tipo de doença. A gente sabe que a doença cárie é uma doença bacteriana, a doença periodontal é uma doença bacteriana, então ela é infecciosa, e pode ser combatida. Esse trabalho ele funciona tanto que você repare, são jovens que hoje estão chegando aí aos 15, 18, 20 anos e os dentes estão completamente intactos. Qual é a grande vantagem disso? A gente sabe que os trabalhos da odontologia hoje, mesmo que estejam bem evoluídos, que tenham avançado bastante, nós temos materiais fantásticos para restaurar, para devolver àquela pessoa o que foi lesado, o que foi lesionado, foi destruído por uma doença cárie. E só que esses materiais eles têm limites, têm limitações. Então, se você teve o problema uma vez, gerou uma cavidade ali, um buraco, foi tratado, foi removido aquele tecido amolecido e foi colocado um material obturador, ele vai durar um tempo satisfatório, dentro dos padrões que nós aceitamos, mas hora ou outra tem que ser removido, tem que ser trocado. Possivelmente ele não aguenta tanto tempo. Então cada vez que troca, ainda que tenhamos todo o cuidado possível, mas ele sempre acaba mexendo um pouquinho em dente, então desgastando um pouquinho o dente. E isso é uma coisa que chama atenção, porque você tem uma cavidade que era de um tamanho, conforme os anos vão passando e você vai trocando, ela vai aumentando. Então é muito importante chegar a essa idade, que o pai e que uma mãe trabalhe para que seu filho chegue a essa idade em que ele consiga passar
São duas fases bem complicadas, né? A primeira, a segunda infância ali, enquanto ele é pequenininho, ele não tem coordenação motora suficiente para fazer uma boa limpeza, e a fase da adolescência, que todo mundo sabe que é uma fase complicada, né? Em que o jovem ele é resistente a tudo, né? Muitas vezes ele não quer seguir certos padrões, certas regras, e acaba negligenciando um pouco os cuidados do próprio corpo, tá? Principalmente aí com a parte de escovação. Quer dizer, não é todos, mas a gente sabe que é uma etapa complicada. Então, se você entregou esse jovem, né, já no início ali da fase adulta, livre de uma doença cárie, livre de uma doença periodontal, por um trabalho preventivo bem feito, você fez um bom papel, você cumpriu o seu papel de mãe, o seu papel de pai, tá? Porque dali para frente cabe a ele dar sequência, né? E se ele der sequência também, provavelmente ele vai chegar até lá, na terceira idade, até o fim do seu ciclo aqui, com os dentes todos intactos. Aquela ideia que se tinha antigamente de que o uso de uma dentadura, o uso de uma prótese, né? A perda dos dentes, melhor falando, de que a perda dos dentes seria uma consequência natural do envelhecimento, isso aí é mais do que errado. Tá? Você não precisa perder os seus dentes simplesmente pelo fato de estar envelhecendo. Né? Se você tiver um bom cuidado, principalmente, né, esse cuidado em que foi iniciado lá na primeira infância, passou pela sua adolescência, pela juventude, então você vai cuidando e vai chegar até a terceira idade com todos os seus dentes. Isso aí aparece também, né? É raro, mas aparece, né? Os idosos em que ainda tem, ou todos, ou que tenham perdido pouquíssimos dentes. Por quê? Nós estamos acostumados a encontrar, né, as pessoas mais velhas usando próteses, ou parciais, ou uma prótese total, no caso uma dentadura, mas isso é consequência, né, também de uma visão, de uma prática da odontologia passada em que você trabalhava uma etapa cirúrgica, né? Os tratamentos eram baseados em cima de extrações, você arrancava muitos dentes. Depois vivemos uma fase restauradora em que ainda se perdia muitos dentes. Hoje vivemos uma fase preventiva em que ainda temos uma população que sofre bastante com essas sequelas lá do passado, mas que as novas gerações, sem dúvida, serão muito beneficiadas dali para frente. Quando eu falo em prevenção e quando eu falo que o pai e a mãe, né, conseguem deixar isso para um filho, para uma filha, isso eu não estou falando, né, que ele tenha simplesmente que ficar dando ordens para o seu filho, né, escove o seu dente, passe fio dental. Isso funciona, né, através das ações do pai e da mãe limpar ali a boquinha do seu filho, mas através dos exemplos, principalmente. Então, você que se preocupa com seu filho, né, com sua filha, que quer passar ali um bom exemplo, deve cuidar muito bem do seu filho, dos seus dentes também. Quando for fazer a higiene oral, quando for limpar os seus dentes, passar o fio dental, né, que isso seja feito em conjunto. Então, chama o seu filho, coloca ele do lado, né, deixa ele brincar com a escova, deixa ele brincar com o fio, antes que você faça a sua limpeza, a limpeza dele, né? Mas enquanto você está limpando o seu dente, está escovando, está passando o seu fio, deixe que ele participe disso. Por quê? Muito mais valioso do que uma informação, né, do que um texto, do que palavras para esse filho, vai ser o exemplo. Então, é assim que a parte preventiva vai funcionar. Você absorve as informações, você começa a praticar essas informações preventivas e, em cima disso aí, você vai passar essas informações para os seus filhos através das palavras, mas principalmente através dos exemplos, tá? Hoje o programa vai falar bastante desse problema, que é a doença cárie, que é a doença maior, né? Assim, quando a gente fala em doença bacteriana, é a doença bacteriana que mais atinge a população. Não existe uma doença bacteriana, né, que atinge a população em maior quantidade do que a cárie, então é um problema muito sério. Vamos falar bastante da cárie, vocês vão acompanhar um vídeo para entender um pouco da estrutura de um dente e entender a evolução desse grande problema que é a doença cárie, tá bom? O primeiro bloco vai parar por aqui, eu volto já já, não saia daí. Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar, receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também
podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações. De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Lembrando a todos, programa inédito, segunda-feira, 8h30 da noite. Se não deu para assistir, pega aí as reprises durante a semana, tá? Quer entrar em contato, quer mandar aí a sua sugestão, sua pergunta, pode usar o e-mail programa-seusorriso@hotmail.com ou pode ligar para o telefone 2522-5703. A sua participação ajuda bastante. Eu falo isso aqui também todo o programa porque isso é verdade, né? Foi assim que nós chegamos até 7 temporadas do programa Seu Sorriso. Quer dizer, muita coisa falada sobre odontologia. Como eu sei que muitas das vezes uma imagem, ou imagens, elas funcionam melhor para explicar do que as simples palavras, então eu procurei para vocês um vídeo que explicasse um pouco dessa dinâmica do que eu acabei de falar para vocês no primeiro bloco, da doença cárie. A gente sabe que é uma doença bacteriana, contagiosa, infecciosa, e que você acaba desenvolvendo por uma série de fatores. Ela é multifatorial, então não é uma questão apenas que faz com que você desenvolva a lesão ou não, mas tem aí os hábitos de higiene, principalmente, os hábitos alimentares. Então tem várias coisinhas que se unem para que você desenvolva ou não esse problema, essa doença, que é a que mais atinge a população. Então, para você entender melhor o que é uma estrutura de dente, vocês vão ver no vídeo que ele fala em esmalte, fala em dentina, e isso vai tirar também da cabeça de muitos um erro muito comum, que é falar que dente é osso. Isso aí muitas pessoas às vezes confundem ainda e acabam falando isso. O dente não é um osso, ele pode até parecer, pode ser duro, na verdade é até mais duro, que ele é mais mineralizado, o esmalte principalmente, tá? Mas não é osso, ele é um outro órgão, ele é uma outra estrutura. Então no primeiro momento vocês vão acompanhar isso aí, entender melhor essa montagem desse elemento, e depois vocês vão acompanhar os estágios para o desenvolvimento de uma doença cárie. Tá legal? Assista um vídeo aí que eu já volto. É um tecido inorgânico acelular composto em 99% de cristais de fosfato de cálcio, conhecidos como hidroxiapatita. Estes cristais são longos e finos e se organizam de uma forma repetitiva, conhecida como prismas. O esmalte é um tecido translúcido no meio oral, por estar envolvido em água. Esta estrutura pode ser suscetível a processos de instabilidade mineral ou solubilidade, principalmente na presença de substâncias ácidas. Diferente do esmalte, a dentina está composta por 70% de matriz inorgânica, 20% orgânica e 10% de água. Também possui uma fase mineral de hidroxiapatita, com uma dimensão menor. A dentina também apresenta os túbulos dentinários, que contêm prolongações citoplasmáticas dos processos odontoblásticos, se estendendo por toda a estrutura dentinária. Nas superfícies lisas dos dentes, a placa bacteriana se acumula no terço cervical, perto da margem gengival. Já nas faces proximais, a placa se acumula abaixo do ponto de contato. Em relação às superfícies oclusais, a placa bacteriana se acumula nas fóssulas e fissuras. Nesta animação, observa-se a formação da placa sob evidenciação de placa bacteriana.
Aqui observamos o acúmulo de placa nos dentes posteriores, que acontece nas fóssulas e fissuras das superfícies oclusais e no terço cervical das superfícies lisas. A produção de ácidos da biopelícula provoca a desmineralização do esmalte dentário. Esta desmineralização aparece quando existe um desequilíbrio entre a superfície dentária e a placa. Perdas contínuas de minerais permitem a dissolução mineral. Se este processo não for interrompido, resultará na destruição progressiva do esmalte. O primeiro sinal clínico de uma lesão de cárie é a mancha branca. Esta lesão pode progredir para diferentes estágios de severidade, desde a mancha branca até uma cavidade. Em seguida, se apresenta os scores de classificação de lesões de cárie de acordo com sua severidade, segundo os critérios do ICEDAS. Não apresenta nenhuma alteração do esmalte, mesmo após secagem por 5 segundos. Este score é examinado apenas após secagem com jato de ar por 5 segundos. Este tipo de lesão é limitado a fóssulas e fissuras. Estas lesões são mais avançadas que aquelas do código anterior. Observa-se uma opacidade branca ou marrom visível no esmalte, sem necessidade de secagem. Nestas lesões, existe uma perda de estrutura, mas sem dentina visível. A sonda com ponta esférica pode ser utilizada para confirmar a ocorrência de cavitação. Apresenta-se um sombreamento da dentina adjacente, visível através de esmalte intacto. Esta característica é visível quando a superfície está úmida. Apresenta-se cavitação devido a lesões de cárie em esmalte opaco ou descolorido, com exposição de dentina envolvendo menos de 50% da superfície avaliada. Apresenta-se uma cavidade extensa nítida com dentina visível, envolvendo no mínimo metade da superfície do dente ou da polpa. Bom, né, o vídeo é um pouquinho grande, mas tem muita informação ali e, como eu falei, quando tem figuras, quando tem imagens, muitas das vezes as coisas clareiam na mente. Então eu espero que vocês tenham entendido essa dinâmica, tenham entendido como funciona, porque baseado nesse entendimento, nessas informações, é que a gente consegue trabalhar melhor para prevenir e para evitar esse tipo de problema. Quando a gente fala em doença cárie, né, uma das consequências, uma das situações que esse tipo de problema leva é a dor de dente. E todo mundo aqui vai concordar comigo que tem muita gente que ainda espera, né, um dente doer para poder procurar um dentista. Então vocês viram no vídeo, né, que não se deve esperar um dente doer, porque quando ele dói, essa lesão já está muito profunda, está muito avançada. Mas no próximo bloco, nós vamos conversar um pouquinho, tem um outro vídeo também para vocês entenderem o porquê dessa dor. Por que um dente, né, quando tem a polpa inflamada, dói tanto que as pessoas ficam desesperadas para resolver o problema. Então não saiam daí que o terceiro bloco volta já já.
Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar, receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações. De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorriso dessa semana, dando sequência ao que eu acabei de falar no bloco passado, a doença cárie, né? Vamos imaginar que ela se instalou, a pessoa está ali com aquele problema, evoluiu, não foi cuidado, não foi tratado, tá? E aí ela chega a um ponto em que ela vai inflamar essa polpa. Vocês viram no vídeo que por baixo do dente lá passam os vasos sanguíneos, passa a inervação, eles penetram, né, pelo interior do dente. Então, dentro do dente, imagine que o dente é uma caixa rígida, né, dura, estrutura mineralizada. Ali por dentro tem vasos sanguíneos, tem tecidos de inervação. Tá? Então eles estão ali convivendo, nutrindo, dando sensibilidade para os dentes. Pessoas muitas vezes também chegam, né, ao consultório e comentam o seguinte: estou sentindo, né, doutor, uma sensibilidade no dente, quando eu como alguma coisa muito gelada, eu sinto, né, que ele dá aquele nervosinho. É assim que a pessoa comenta, dá uma aflição. Isso é normal, porque o dente tem, né, ali estruturas nervosas. Então, se você colocar o mesmo gelado na mão, você vai sentir aquela temperatura. No dente é a mesma coisa. Então, até aí, sem grandes problemas. O problema é quando essa polpa inflama, tá? Então, ela chega num ponto de agressão tão grande que ela vai inflamar, tá? Uma inflamação possivelmente, né, que não pode ser revertida. Ela vai inflamar esses vasos que passam dentro do dente ali com o tecido sanguíneo, né, os capilares, eles, por uma resposta inflamatória, eles aumentam em volume para aumentar a permeabilidade e acabam comprimindo esses nervos que convivem com ele ali dentro. Na hora que o vaso sanguíneo aumenta em volume, você imagina que aquele nervo ele começa a ser espremido contra a parede desse dente. E é aí que vem a situação clássica, que a pessoa chega ao dentista e fala assim: parece que tem um coração dentro da minha boca, o dente está latejando, ele fica pulsando. Por quê? Né? Você tem ali exatamente pressão sanguínea em cima desses nervos. Então eu tenho mais um vídeo aqui para vocês entenderem melhor um pouquinho disso que eu estou falando. Dá uma olhada aí. Deu para entender, né? Então, o que eu falei está ali explicado. Vocês viram os vasos, né? Viram essa permeabilidade, essa pressão que é feita sobre os nervos. E quando essa inflamação ela é irreversível, aonde vai parar esse tipo de problema? Em um tratamento de canal,
que eu já falei aqui várias vezes, já mostrei vídeo para vocês também, já comentei que o canal hoje em dia não é nenhum bicho de 7 cabeças mais, você consegue resolver, tá, com certa tranquilidade, não tem mais dor, né, os anestésicos são muito bem utilizados, o material, os equipamentos para a parte de endodontia que evoluíram muito, consegue fazer esse canal com muita rapidez, geralmente em uma sessão, e você vai resolver o problema. Agora, não precisa chegar até esse ponto. Quando nós falamos de prevenção, nós queremos evitar exatamente isso. Tá? Então você não precisa sofrer dessa maneira. Da mesma maneira que você não deve esperar sofrer dessa maneira para procurar o seu dentista. Porque quando chega a esse ponto, geralmente o tratamento de canal já é irreversível, você já tem uma lesão muito grande, então o dano já foi causado. Você deve fazer trabalho preventivo, que funciona muito com o que é feito dentro da sua casa e funciona muito quando você visita o seu dentista com regularidade. Uma vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, aí eu já não sei te dizer, porque cada pessoa é de uma maneira, o seu dentista vai preparar essas visitas suas de maneira regular, tá? Então não deixe de fazer a prevenção para não chegar a esse ponto. É por isso que muitas das vezes você sente dor de dente. Então tá explicado, vocês entenderam qual é a pior das consequências da doença cárie, viram como prevenir, é só colocar em ação agora, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Próxima semana, segunda-feira, 8h30, tem mais programa Seu Sorriso e eu espero vocês lá. Tchauzinho.